Mais um dia de podcast. Hoje estamos aqui com Tássia Gonzalez, Julinho Alves, Valesca Camargo, a nossa querida convidada. Sou advogada, me formei há 16 anos e desde então eu tenho trabalhado como advogada. Então, nessa luta minha desses 16 anos, eu passei por vários momentos na minha vida que eu tive que realmente tomar uma grande decisão entre continuar ou não, entre seguir um caminho ou não, e até descobrir se era aquilo mesmo que eu queria fazer, onde eu queria estar, né, para que lado eu gostaria de levar minha carreira. A profissão jurídica de 16 anos atrás não é a profissão jurídica que eu vivo hoje, e eu passei por essa transformação e tenho passado por essa transformação diariamente, que é o que me faz estar sempre questionando. Eu tenho uma família em que tanto o meu pai quanto o meu irmão, minha irmã, eles sempre traçaram o caminho do empreendedorismo. E eu, desde muito nova, participava dos negócios do meu pai, indiretamente. Nunca fui uma pessoa que gostasse muito de ajudar nos afazeres da casa, então eu estava sempre participando dos negócios. E quando eu entrei para a faculdade de Direito, decidindo assim, meio que ocasionalmente, enfim, eu sabia que eu queria ter uma profissão que ela tivesse rotina, eu sabia que eu tinha um bom oratório, eu sabia que eu tinha um bom raciocínio lógico, que condizia com a carreira jurídica, é claro. Mas eu não sabia exatamente do que se tratava. Mas há 16 anos atrás, a carreira jurídica ainda era uma carreira que tinha, assim, muito status, era uma carreira que ainda prometia uma remuneração muito boa. Então, eu fui meio que, bom, dentre as opções que eu acho que pode ser legal, essa deve ser uma carreira boa para se investir, né? Você tinha quantos anos? 17 anos. E foi uma decisão bem racional, né? Com certeza. Avaliou tudo, assim, todos os pontos e decidiu. A minha mãe é funcionária pública, né? Sempre foi. E o meu pai sempre foi empreendedor. Então, eu tinha na minha casa esses dois exemplos. Eu tinha uma pessoa que ela tinha se debruçado numa carreira mais... estudado bastante, participar de concursos públicos, conseguido um cargo público que fosse legal. Ela encerrou a carreira dela como escrivã de acórdão no Tribunal de Contas. E ela tinha essa segurança do mercado público que fazia com que ela fosse muito constante dentro de casa. Tanto do ponto de vista profissional e financeiro mesmo, quanto a questão de poder administrar a vida pessoal dela. Então, assim, ter 6 horas de trabalho, que permitia ela estar com os filhos na parte da tarde, que eram 3 filhos, enfim. Então, eu tinha esse exemplo de um lado. E, de outro lado, eu tinha o exemplo do empreendedorismo. Meu pai sempre trabalhou com negócios. Que ela veio empreendedora, o tentar todo dia, o vamos ver o que tem aqui de legal para ser feito, onde eu posso empreender, onde eu posso tentar canalizar minhas energias, que é o empreendedorismo em si. Eu tinha esse exemplo dentro de casa. Então, era meio que o paralelo. O que eu queria? Eu queria alguma carreira que eu pudesse ser forte, que eu pudesse me atirar, que eu pudesse me vender, mas que, ao mesmo tempo, eu conseguisse uma certa estabilidade, que era o que eu via de reflexo na minha mãe, como muito positivo. Tem autoconhecimento aos 17, 18 anos. Isso é sensacional. É uma base familiar, né? Eu acho que é o que eu estou falando. Se eu não tivesse tido aquela base de ter escutar os dois lados, talvez eu não entendesse muito bem o que eu podia esperar do mundo profissional, mas eu tinha essa possibilidade dentro de casa, né? Mas é o que eu falei, se eu tivesse apoio, e foi o que eu respondi para o meu pai, se eu tiver o apoio da minha mãe, eu vou. E ela, muito do jeitinho doce dela, né, Julie? Que ela amor de pessoa. Um amor de pessoa, que falou, olha, eu nunca vou te abandonar. O que você decidir, o que eu puder ajudar e o que eu puder fazer, se o que você precisa é que pague a faculdade, se o que você precisa é que eu te apoio nessa ida sua, estou com você. Foi muito legal lá pro relacionamento deles, passaram um tempinho cada um numa cama. Não foi, porque ele precisava mostrar a força dele, mas ela, desse jeito, todo o doce que ela tem, ela sempre foi líder na família. E sem precisar levantar a voz, ela fazia prevalecer a vontade dela em muitos momentos, né? E aí, nesse momento, foi que eu considero que foi uma decisão assim, bom, então agora sou eu. Então, agora eu preciso fazer com que essa decisão minha, que inclusive impactou em pessoas que eu amo tanto, impactou no relacionamento dos meus pais, ela se justifique de alguma forma. Você estava com uns 20 anos aí? Eu estava com uns 20 anos, por aí, né?
E assim fiz. Então, aí eu comecei minha vida de estágio, eu fiz estágio no serviço público. E aí eu optei também, como eu estudava à noite, por fazer 2 estágios. Então, já que eu estou saindo daqui, eu vou fazer um de manhã, um de tarde sempre, porque aí eu me mantenho ocupada ao longo do dia, meu pai não vai poder falar que eu estou aqui fazendo nada. No meu último ano, eu estava na Valorec Management. Terminei a faculdade convencida de que eu queria o mundo corporativo. Assim, bem convencida, não. Não quero concurso público, não é para mim, assim, é muito gesso em volta de mim. Não dá, eu quero realmente o mundo corporativo, é isso aqui, é onde gira dinheiro, que dá possibilidade para a gente e tudo. Mas, naquela época, pelo menos, para que eu iniciasse numa carreira que eu pretendia, na carreira corporativa, eu precisava ter um inglês mais sólido. E aí eu falei, é a brecha que eu tenho. Então, terminando esse contrato de estágio, antes de eu fazer qualquer processo de trainee, etc., eu vou fazer uma viagem para fora. E aí fui. Você foi para onde? Para o Canadá. Escolhi Toronto, fui e fiquei lá 6 meses, voltei. Logo que eu cheguei, eu recebi uma ligação da Management. Ficamos sabendo que você está voltando, está tendo processo seletivo para advogado trabalhista, queremos muito que você participe e tal. Fiz todo o processo de seleção para no final falarem assim, Valesca, está aprovada, mas sem a OAB a gente não consegue assinar a carteira. Então, fica a sua aprovação aqui para uma próxima vaga. Você não vai precisar fazer esse processo seletivo todo. Nessa hora, o meu mundo realmente foi um baque. Foi naquela hora assim, poxa, era muito o que eu queria. Eu quis muito. Eu fiz esse processo de seleção, essa empresa onde eu fiz o meu estágio e aqui que eu queria ficar, mas foi bem decepcionante. Esse momento que eles falaram esse não para mim. E aí, nessa época, eu tinha na família um tio que é advogado. Eles me chamaram. Tinham 6 meses, ele falou assim, olha, para com isso de fazer processo de treino, você não quer virar nossa sócia aqui? E aí ele falou, não, mas vai dar muito certo. Eles eram um escritório pequeno, 7 advogados, já assim, bem tradicional, com quase 40 anos de atuação no mercado, bem focado para o tributário, mas tinha um espaço lá que era para a área de societário. Quanto tempo você ficou por lá? 16 anos. Uau! Acabou de sair. Mas muito bacana. Você teve uma oportunidade também de crescimento, talvez única, né? Exatamente. Sem tanta competitividade que hoje o mercado tem, que às vezes até que não é tão saudável, né? A gente vê muito isso. E aí veio o desafio, né? De eu conseguir me compreender como uma boa profissional, estando num quadro societário de um tio, porque fica sempre aquela coisinha assim, mas será que eu estou aqui porque ele é meu tio, ou será que eu estou aqui porque realmente eu sou boa? E como é que a gente trabalha a cabeça da gente para que a gente se compreenda como uma boa profissional num ambiente desse, familiar? E eu acho que muita gente que trabalha em empresa familiar passa por isso. Pessoas que fazem a sucessão de direção de empresa, de gestão, passam por essa dúvida, por esse questionamento. Mas a pergunta é, alguma vez você se sentiu privilegiada por isso? Você teve facilidades? Olha, muitas vezes, primeiro, gratidão sempre por ele, né? Eu tenho certeza que as portas quem abriu foi ele. Mas depois de 16 anos, muita terapia, muito autoconhecimento, eu tenho certeza que todas as portas que ele abriu, eu estava lá pronta para entrar. Entendi. Então, passei por esse questionamento, ter certeza de que, de alguma forma, eu estar ali era uma posição de privilégio, era uma oportunidade única. Eu estar acompanhando alguém que abre as portas que ele abre, com certeza. Ele é um advogado extremamente conceituado, ele é um advogado com excelentes relacionamentos, e ele sempre fez questão de me colocar ali do lado. Mas eu sabia que toda vez que ele me colocava do lado, eu correspondia. E eu sabia que isso acontecia porque ele se sentia confortável para me deixar sozinha ali a partir daquele momento que ele me introduzia, que ele abria aquela porta, ele me deixava confortável para poder administrar aquilo sozinha. E eu fiquei como sócia, assumi outras responsabilidades lá, sempre tive esse jeitinho meio entrão em tudo, então acabava assumindo um pouco da gerência de organização do escritório e de contratação de quem tivesse que contratar. Mas olha só que interessante, lá atrás, quando você foi fazer o vestibular, que você foi vendo as possibilidades, você citou uma coisa muito interessante. Eu queria linkar os meus talentos em alguma coisa que fosse também promissora e que eu pudesse me dedicar. Quais eram esses talentos, com 17 anos, que você já conseguia observar em você mesmo?
Eu sempre fui uma pessoa que gostava de estudar, então a carreira jurídica, lá atrás, antes de eu saber o que ela era, já era vendida como uma carreira de pessoas que gostassem do meio acadêmico, que gostassem de estudar. Sempre fui uma pessoa organizada que gostava desse ambiente office, assim. Então, me sentia confortável com papel, computador, esse ambiente interno. Nunca fui uma pessoa de buscar muito a atividade ao ar livre, o que não tivesse rotina. Não gosto da rotina, então era alguma coisa que era compatível também. Raciocínio lógico, sempre gostei muito de lógica. Oratória, então sempre fui uma pessoa que gostasse de me posicionar, enfim. Brigar muito pelo que eu acreditava, e acho que isso era o estereótipo do advogado que briga por tudo, né? E a gente não é assim, né? Que a gente briga por tudo. Mas a gente compra as brigas, o que a gente acredita, a gente vai lá e a gente não deixa acontecer sem a gente tentar fazer diferente, né? Essas eram as características, né? Você já percebeu que a maior parte dos líderes são sempre falados assim, nossa, lá chegou ele, ó. Né? Lá vem ele, querer mandar em mim, querer fazer alguma coisa. Porque o líder, ele faz isso de forma natural, né? Ele está vendo as coisas que ele pode intervir e ter melhor resultado, ele faz isso de forma natural. Você se sentia assim e, ao mesmo tempo, as pessoas te excluíam por isso? E ao mesmo tempo que ela fala entrona, eu não acho que é entrona, ela é muito proativa. Então verdade. ela não espera as coisas chegar, acontecer, ela não tem aquela paciência, ela vai e resolve. Sempre foi assim. Você tem toda a razão. A gente vai trocar, então, essa palavra, nunca mais fala entrona. Proativa. Mudou tudo. Mudou tudo. E geralmente é difícil achar alguém proativo. Então, ela era proativa em meio a centenas de pessoas. Então, ela resolvia as coisas. A entrona chegou. Mas é a entrona que resolve. Exatamente. Eu passei por isso e aprendi com uma outra pessoa que eu gosto muito também, o dia que eu falei assim, eu já estou cansada de fazer papel de chata. Aí essa pessoa que é da minha família falou assim, mas você não é chata. Eu falei, como não sou? Toda hora que eu vou falar alguma coisa para alguém e a pessoa não está afim de ouvir, vira a cara, né, não quer ouvir. Eu falei, não, você é exigente, é diferente. Você resolve. É, exigente porque a gente gosta das coisas bem feitas, em alta performance, né? Isso. E, às vezes, a gente se cobra muito. Né? Nós, líderes, nos cobramos muito de sermos melhores. E acaba que a gente é um pouco cruel com a gente mesmo. E essa leveza, quanto mais fácil e mais rápido a gente encontrar ela, as coisas são mais leves, né? Assim, Mas olha que interessante, tá? Você falou, olha, eu estou cansada de ser a chata. E eu acho que toda pessoa que tem assim, esse estilo de ter opinião própria, de saber muito bem onde quer ir, saber muito bem o que tem que ser feito, enfim, quando a gente começa a tentar exigir que o ambiente ele tenha a mesma postura que a gente acaba meio que se frustrando. Porque é óbvio que as pessoas não são todas iguais e nem todo mundo vai ser do jeito que a gente é. Né? E aí, quando a gente tenta exigir que a pessoa seja de uma forma, exigir não. Quando a gente solicita que a pessoa se comporte da mesma forma para que as coisas caminhem melhor, porque a gente sabe que daquele jeito vai fluir melhor, é muito comum que a gente seja visto como chata. E aí, o reflexo disso é que a gente, às vezes, quer pedir, quer falar que seja assim, mas com medo de ser vista como chata, com medo desse estereótipo, a gente chega lá e faz. Então, muitas vezes eu tenho certeza que isso acontece com você também, assim, a gente, olha, o certo seria o fulano que está ali à toa, sem fazer nada, levantar e ir lá e fazer. Mas ele não vai, e se eu for lá falar com ele que ele está à toa, que ele tem que levantar e ir lá fazer, eu vou ser chata. E eu não quero ter esse estigma de chata. Então, eu vou lá, tipo, sozinha e vou fazer. Aí você fica meio homem, né? Tipo olha, assim... interessante isso. Meio, nossa, mas essa pessoa não espera ninguém fazer nada, ela é independente. E é meio que assim, a gente queria que as pessoas fizessem, só que a gente queria que elas fizessem com a mesma qualidade, agilidade que a gente enxerga que é adequada, né? A gente tá certo ou não. Isso foi bom, isso foi bom. É o que a gente quer, né? E aí fica meio isso. E aí eu passei por esses momentos, óbvio. Então, é uma pessoa que então tá ali, tá numa carreira jurídica que, querendo ou não, tem muita participação masculina e trabalhando no empresarial, então sentando sempre com mesas muito masculinas, né? E de líderes, pessoas mais velhas, então uma pessoa que
Você falou que eu estou muito nova, 38 para 39 anos, mas eu comecei com 23 e aos 23 eu já estava sentada nessas mesas. E a gente é visto meio assim de forma incrédula. Será que essa menina vai conseguir resolver o meu problema? Eu estou falando de milhões, eu estou falando da minha empresa, eu tenho um problema grave, ela vai dar conta, ela não vai dar conta, né? E aí a gente acaba meio que se tomando essa postura mesmo, engrossando a voz e falando, não, eu dou conta e tenho que dar conta e adotando essa postura muito masculina. E você acha que se fosse um jovem de 23 anos, homem, teria um tratamento diferente? Diferente, com certeza. O quanto que isso é possível se transpor ou não, eu tenho dúvidas, sabe? Foi difícil, mas ainda assim foi possível. Entendi. Eu acho que, por esses caminhos que a gente vai tentando encontrar, no final existe espaço para quem é bom de trabalho, para quem está disposto a fazer, para quem assume o risco. Né? E isso talvez tenha sido o maior aprendizado que eu tenho todos esses anos. É assumir a ideia de que você vai errar sim e não ter medo disso. Né? Todo mundo erra o tempo inteiro. Quem não aceita a ideia de errar não vai assumir coisas importantes para fazer. Se você não assumir coisas importantes para fazer, você não vai crescer. Essa é muito boa. Vamos lá. Vai, Ribeira. É o que eu sempre falei. Quando a gente tem medo de fazer alguma coisa, a gente acaba não assumindo coisas importantes para fazer. Né? E quando você não assume coisas importantes para fazer, você não cresce na sua carreira. Então, é a gente entender que errar é humano, que errar é da existência humana e que o profissional erra também. Mesmo, todo mundo, né? Mesmo o profissional que sabe o que está fazendo, ele erra o tempo inteiro. E a gente não se crucificar toda vez que a gente se depara com o erro da gente. Então, é isso, é a gente entender que a gente é humano mesmo, assumir, não sei 100% como faz isso, mas eu consigo assumir o erro de eventual, assumir a possibilidade de eventualmente né? errar. Acho que a humildade é uma grande característica. Eu estou lembrando de um negócio aqui, mais ou menos uns 9 anos atrás, eu estava dando aula para você, Tárcia, e você me mostrou uma foto, e nessa foto tinha uma mesa gigante, você estava na ponta, e nessa mesa vários 10 homens, 5 de cada lado, e você na ponta, no meio da mesa. E você falou assim, será que eu posto essa foto? Eu falei, por que não? Falou assim, mas é meio estranho. Eu falei assim, pô, não tem tanta mulher nessa posição que você está aí. E aí, na hora, você não falou nada, mas passou, uma hora, eu vi que você tinha postado essa foto. Que legal, eu não me lembro disso, isso é muito gostoso, né? De alguma forma, é uma coisa que te marcou e que, no nosso dia a dia, na nossa amizade, a gente foi criando vínculos ao ponto da sua opinião como homem ser importante para mim. Mas eu também, com 54 anos, não só passei durante toda a minha carreira, como ainda passo por situações desconfortáveis por ser mulher. Mas hoje eu lido com isso de uma forma diferente. Mas teve momentos que realmente me frustrou, teve outros momentos que me magoou, até o ponto de eu sentir tão segura em relação daquilo que eu sou, não sou perfeita, mas quem eu sou e quais são os meus valores, que cada momento que passava em relação a ser excluída por ser mulher ou ser tratada de uma forma inadequada, passou a ser meio que uma diversão, sabe? É mais um caso para a gente contar. Mas teve um que foi para mim sensacional. Eu fui participar de um empreendimento onde nós tínhamos lá em torno de 10 a 12 empresários, todos bem-sucedidos, e ia se apresentar um projeto. E eu era a única mulher. E todos eram homens. E era um projeto sobre algo que eu também desconhecia. Né? Você está aí vendendo um empreendimento, então você seleciona algumas pessoas para oferecer para elas. E aí, nesse momento, eu fui prestando muita atenção no negócio. E como eu já trabalhei em grandes empresas e todas as áreas, existem perguntas que são óbvias, né? Não tem nada a ver com o tipo do negócio, mas são cuidados que a gente tem que ter. E aí todo mundo já estava bem entusiasmado com a coisa, e aí chegou no final e falou assim, se vocês me permitem, eu gostaria de fazer uma pergunta. E a pergunta que eu fiz foi altamente impactante, porque já tinham tido mais de 2 horas de apresentação, de perguntas e respostas, e esse empreendedor já estava se sentindo assim, realizei, consegui realizar, todo mundo vai sair daqui com uma cota desse empreendimento, né? E a pergunta que eu fiz não tive resposta,
porque, na verdade, não havia resposta. E aí, quando ele viu que aí as outras pessoas se engajaram na mesma pergunta, na hora que eu sentei, ele falou assim, ela é mulher, mas ela é inteligente, né? Mas, né? É o que dói. É o que dói. Eu acho que eu nunca vou esquecer. Eu estou contando a história, eu lembro exatamente do dia, das pessoas e daquela pessoa que eu tanto admirava, né? Mais velho, homem, empreendedor, dono de grandes empresas. Ela é mulher, mas ela é inteligente. Então, dali para frente, aquilo foi para mim um salto, né? Porque eu falei assim, eu sou inteligente tanto quanto outra pessoa, sendo homem ou mulher, e aquilo que eu não souber, eu vou procurar saber. E o negócio, eu não entrei como empreendedora, e posteriormente nenhum deles entraram. Ele seguiu com o empreendimento com outros empresários, e passados 2 anos, o empreendimento veio ao chão. Quer dizer, ele não conseguiu virar. E foi um grande aprendizado para mim. A gente acaba levando isso para um lado positivo, a gente releva quando você escutou lá. Ela é mulher, mas é inteligente. Pô, o mas é uma facada no coração, mas pega o inteligente e fala assim, oba, alguém... Muito obrigada. Inteligente, né? Eu lembro uma situação que eu estava numa roda assim, de negociação, de um processo de fusão, e eu questionando muito o consultor que estava assessorando eles, e aí fiquei naquele embate com ele e tal, enfim, terminou a reunião, saímos, logo na semana seguinte tinha uma nova reunião, e aí chamaram o dono do escritório, e ele ligou e falou assim, olha, doutor Jaime, tem uma nova reunião, mas não esquece a doutorinha briguenta, não. Aí ele entrou na minha sala, morrendo de doutorinha briguenta. Falou, gente, por mais cômico que isso pareça, né, é uma doutorinha, ou seja, é uma advogada nova, pirracenta, que briga, mas algum valor foi visto naquilo ali. Né? O fato de eu tentar, de alguma forma, participar do processo decisório, faz com que, por mais que seja uma doutorinha, ela seja útil. Né? E ela seja chamada mais vezes para estar ali. Então, tira o pejorativo, vamos tentar ficar só com o lado positivo daquilo ali, que ou seja, entendeu como sendo útil, estou aqui. Quando eu te perguntei quais foram os talentos que você linkou à escolha da sua carreira, né? Você falou sobre a questão de gostar de estudar, de se empenhar, né? De ter uma possibilidade de crescimento. Bom, mas aí você trilhou esse caminho, se desenvolveu com brilhantismo e foi ser advogada. Nos últimos 10 anos, depois que você já estava lá, essas características mudaram, né? Porque elas não são as iniciais. Então, se eu te perguntasse hoje, quais são as características mais fortes que você desenvolveu em você, como líder, que te marcam mais, que dizem quem realmente você é, e que as pessoas se reconhecem como líder? E mudou tudo, Tássia. E mudou tudo, sabe? Aquela gana de quem, assim, você briga muito, então você tem que ser advogada. Você tem que ser uma advogada do litígio, porque você vai para o tribunal, porque você vai defender a pessoa, porque você está pronta para a briga. Se você me perguntar hoje, eu com 16 anos de advocacia, o que eu não gosto na advocacia, eu não gosto do litígio. Eu hoje sou uma pessoa que a energia do ambiente, ela me contamina muito. E estar num ambiente de litígio, por mais que eu possa desempenhar bem aquela função, eu pudesse ser bem-sucedida naquela posição de advogada de litígio, não me faz bem como pessoa. Eu não sou uma pessoa que volto feliz para casa depois de ter participado de um embate dessa magnitude polarizado, 2 pessoas, uma querendo destruir a outra. E pelo fato de eu ser advogada empresarial, e até pelo porte do escritório a gente atender prioritariamente empresas de pequeno e médio porte, muitas delas são familiares. Então, é muito comum você sentar na mesa de um litígio societário e quem está brigando ali pela sucessão, ou quem está ali brigando pela posição de gestão, é pai e filha, irmão e irmã. E eu, assim, com a maturidade, eu vi o quanto aquilo ali me fazia mal. O quanto que aquela energia da briga de um querendo prejudicar o outro, principalmente num ambiente familiar, que é um ambiente que eu tenho, assim, como uma das coisas mais caras da minha vida, que é a família, é o Instituto da Família, como que aquilo ali... Eu podia ser uma boa profissional, mas eu não era uma pessoa feliz fazendo aquilo. E aí, uma das habilidades que eu desenvolvi ao longo desse tempo e que eu fui encontrando o direito como uma nova possibilidade para eu continuar atuando como advogada
foi na área de negociação. Conciliação, né? Conciliação. Então, aquela pessoa de 17 anos que tinha que entrar na faculdade para fazer direito porque comprava briga, é a mulher hoje de quase 40 que está correndo de briga. Entendi. Eu costumo brincar assim, eu prefiro sentar numa mesa para casar as pessoas do que para divorciar elas. Então, então quer dizer que você deixou de atuar com litígio societário? Não deixei de atuar, porque societário é a minha área e as demandas estão aí. Mas de forma diferente. Tanto quanto possível, de uma forma muito mais amistosa, de uma forma muito mais tentando composição das partes, tentando realmente passar para os meus clientes o quanto aquela briga ali, no final da história, ela muito dificilmente valerá a pena. O que está em jogo, além do que simplesmente o que eles estão vendo ali na frente deles, que seria uma cadeira e etc. Tanto que isso pode repercutir no relacionamento deles como um todo. Então, hoje eu me encontrei como uma advogada muito diferente daquela que eu me imaginei quando eu tinha 17 anos. Mas que é o legal do autoconhecimento, né? Essa maturidade, né, profissional. E ela, como líder, ela consegue agora mostrar para o cliente, que o cliente está ali afetado, né, de emoções, que a inteligência emocional é fundamental. Você concorda com isso? Concordo. E ao longo da vida, quando você não se conhece, as pessoas vão tentando te colocar em algumas caixas, né? Você devia ir fazer isso, que você briga mais. Você devia trabalhar com isso, com aquilo. E você vai entrando nessas caixas se você não se conhece. Só que a partir do ponto que você acaba se conhecendo, você não entra mais nessa caixa, porque você sabe que lá não é bom. O que você não quer, né? Exato. É que cada um sabe como que recebe, né, o que vem para ela. Então, assim, talvez vários advogados, eles têm essa habilidade de sentar numa briga de litígio e conseguir separar aquilo ali de forma que não atinja a pessoa deles. Eu não me vejo feliz fazendo isso. Eu me vejo feliz, sabe o quê? Quando as pessoas, elas fecham o negócio. Quando elas estão contratando, quando elas estão crescendo, quando elas estão colocando energia para que a coisa... para construir e não para destruir, né? E outras pessoas podem não sentir da mesma forma, mas é a forma que o meu corpo recebia e que eu fui tendo que aprender isso aos poucos. Hoje, na minha carreira, eu tô muito mais tentando encontrar clientes que aproveitem essa característica minha. Essa característica de negociar, de fazer bons negócios, de traçar boas estratégias para que o negócio ele seja, além de juridicamente possível, ele seja mais interessante. Me afastando muito daquele advogado de 16 anos atrás, quando eu formei, que a gente aprendeu que era um advogado que engessa negócio, tentando me alinhar mais com os empresários, estar mais assim, sentada do lado deles. A minha luta é essa, eu estar nesses ambientes, onde eu entendo que eu posso contribuir e que, no final do dia, eu volto para casa feliz, porque está todo mundo, de alguma forma, pondo energia para que aquilo cresça, para que aquilo dê certo. Enfim. Muito legal, parabéns. Parabéns. Se reconstruindo, né, durante a vida. E a gente pode fazer isso várias vezes, né? A gente pode se desconstruir para nos reconstruir, e assim que seja pela vida pessoal, pela vida profissional, a gente tem essa possibilidade. E o mundo muitas vezes nos julga quando a gente faz isso. Você já se sentiu julgada por suas escolhas de mudança? Bom, além daquele caso que eu falei para o meu pai que eu não iria mais trabalhar na empresa dele, né? Primeiro cancelamento dentro de casa. Né? O primeiro cancelamento foi dentro de casa. Eu acho que, por mim, eu sempre fui muito julgada, porque quando a gente decide que a gente quer fazer uma coisa, a gente, de certa forma, coloca energia naquilo. E quando a gente mesmo vai cair na ficha de que, não era bem isso? Então, olha, eu sempre coloquei o litígio societário como se fosse alguma coisa no meu início de carreira lá, que era o meu futuro. Então, eu fiz 2 pós-graduações nisso, eu fiz um mestrado nisso, eu coloquei energia muito forte naquilo, eu construí uma carteira de clientes naquilo. Então, quando a gente se reconhece que não é bem aquilo, o primeiro julgamento vem da gente mesmo. Uma certa sensação de que eu perdi tempo. Né? E aí, até que a gente entende que, na verdade, você não perdeu tempo, você não está começando do zero, você está partindo da experiência que você teve com essa outra coisa. E agora você traz essa bagagem que você está carregando aí e pivota para o lado de cá. De novo, né? Às vezes você entendeu o que você não quer fazer é tão importante quanto você entendeu o que você quer fazer. Às vezes mais importante. Com certeza. Eu já falei isso uma vez, vou falar de novo. É verdade. Porque às vezes a pessoa foca, o que eu quero fazer? Mas faz uma lista do que você não quer fazer. Que você já tem uma lista de eliminação ali grande, já dá para você eliminar muita coisa. E essa nova profissional nascendo agora, o que você diria que para você é fundamental na sua liderança, na sua vida,
daqui para frente, para os próximos 10 anos? Como que você deseja? Quais são os seus sonhos? Pois é. E o maior desafio é esse que o Julinho falou, né? Descobrir várias coisas que eu não gosto, que eu não quero, mas o que eu quero ainda existe essa cobrança dentro de mim, né? Poxa, Valesca, mas o que você quer estar fazendo daqui a 10 anos? Gente, é muito em construção. De verdade, eu hoje entendi que aos 40 anos, sendo advogada, eu também quero ter família. Então, eu já eliminei, por exemplo, eu não quero ser uma empresária de um escritório jurídico com 300 associados e acabar virando empreendedora daquele negócio. Eu gosto do boutique, eu gosto de prestar serviço pessoalmente, eu gosto de pessoalmente estar lá carregando o meu nome e prestar o serviço para o cliente. Então, esse formato boutique, ele se encaixa muito bem em mim, mas ele não deixa de ter os desafios da gestão que eu não tinha tido até então. Então, quando decidir colocar mais pessoas, quando decidir como que eu vou organizar a vida financeira dessa empresa, que é algo que eu não tinha participado ainda, né? A gestão financeira do escritório que eu estava não era feita por mim. Como que eu vou administrar um número de clientes que me dê possibilidade de eu ter vida pessoal, mas que, ao mesmo tempo, me dê a remuneração que eu acredito que é a adequada para mim, que é a desejada para um padrão de vida que eu quero ter. Então, hoje, o que está sendo mais desafiador é eu tentar encontrar por onde que eu vou seguir essa carreira, onde que está o meio termo ali, sabe? Onde que realmente eu vou conseguir prosperar sem abrir mão das outras coisas que eu entendi como relevantes. O que eu entendi de maior relevância, que foi o que me fez sair do escritório, foi que eu preciso ser uma pessoa que tenha autonomia. Eu preciso da liberdade. A liberdade, para mim, ela é cara. Então, por que você, quando saiu do escritório, não foi para uma carreira de corporativismo? Então, porque se dentro de um escritório de 7 pessoas que eu sou sócia, existiam coisas ali que me engessavam, você imagina dentro de uma corporação com regimento próprio, em que eu preciso realmente seguir o que é a missão do fundador ou da empresa enquanto instituição, né? Então, isso aí para mim já ficou claro. A liberdade ela é muito cara para mim, eu quero preservar. Eu saí com uma certa certeza de que eu iria trabalhar com inovação jurídica. Fiz curso no exterior sobre inovação jurídica, entrei de cabeça, peguei clientes, e 1 ano e meio depois eu já estou meio que repensando. Eu estou vendo outros tipos de clientes que não necessariamente dentro da inovação, que vai me trazer talvez um caminho de sucesso na carreira, que tem até mais a ver comigo do que eu imaginei na inovação, mas eu precisei ir lá e experimentar isso um pouco, sabe? E eu acho que nesses 10 anos vai ser isso, vai ser muita experimentação, muito saber quem eu sou, muito saber o que me faz feliz, o que me traz resultado profissional, né? Vai ser muito disso. Estar aberta para o novo, né? Estar aberta para o novo. Porque, às vezes, quando você traz muita bagagem, né, do passado, e aquela bagagem é uma única verdade, você não consegue, é muito mais difícil, a gente resiste muito ao novo. Então, eu acho que essa coragem sua de deixar para trás uma outra história, ter aquilo ali como parâmetro do que foi bom, mas construir o novo é sensacional. E realmente poucas pessoas têm essa coragem, são verdadeiros líderes mesmo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a sua liderança é nata, desde muito nova, sempre sabendo o que você quer, mesmo você dizendo que ainda tem que descobrir o que você não quer, eu acho que você já sabe o que você não quer. Mas o que me deixou muito curiosa, né, que você fez esse curso, né, da inovação, a gente tem ouvido falar muito que o mundo jurídico vai mudar, que existe até a possibilidade dessa profissão não existir. Uhum. Isso é realidade? Você foi lá fora, o que você tem para contar para a gente e para quem está te ouvindo, que possa se inspirar, ou que está aí querendo começar uma carreira de advogado? O que realmente tem de novo que você tem aí conhecido, estudado, que vai fazer a diferença de quem hoje está fazendo uma escolha? Gente, a carreira jurídica, ela pivotou de um jeito nos últimos anos que só quem está dentro dela para poder ver o que tem acontecido com a gente. O advogado, ele sempre esteve numa posição muito de exclusividade no conhecimento, né? Os advogados, eles se vestiam diferente das outras pessoas. Eles queriam ter uma vestimenta que os diferenciasse. Ele usava uma língua diferente das outras pessoas,
quem mais usava latim nos dias de hoje? O advogado ele queria preservar essas expressões que eram próprias dele, falar o que a gente chama de juridiquês. Juridiquês. Né? Isso tudo para quê? Para poder ter o controle do conhecimento. Então, ele atuava no processo do cliente e ele via com maus olhos ele ter que dar explicação para o cliente. Pô, eu que sou a parte técnica, eu que sei o que é bom para você, eu que sei a estratégia de defesa que eu vou traçar e o jeito que eu vou atuar é muito aqui de cima do meu pedestal. Eu tenho conhecimento, você não sabe do conhecimento. E a gente está num mundo hoje que não tem mais espaço para isso. É dinâmico, né? Não Informação tem mais está espaço aí para todos. isso. A gente precisou descer do salto, tirar as gravatas, olhar no olho do empresário, olhar no olho do nosso cliente, vestir a roupa dele para que ele nos reconheça como uma pessoa desejada ali do lado dele e que esteja com a cabeça aberta para o mundo. Os que eu fiz foi de tecnologia e inovação jurídica. E eu fiquei lá uma semana aprendendo linguagem Python de programação. Não, eu tinha uma certa pretensão, tá, que não se consolidou, de que se eu fizesse um curso desse, eu conseguiria programar em smart contract, em tecnologia blockchain. E aí eu falei, não, eu preciso ir lá entender como é que é essa linguagem de programação, até para eu poder sentar com um programador e eu conseguir desenvolver um contrato nesse nível de tecnologia, né? E aí fui lá, entendi como é que funciona, óbvio que eu não me tornei programadora, né, aos 38, 39 anos. Tem quanto tempo que você fez esse curso? Eu fiz ele em agosto de 2022. Está fazendo um ano agora. Aprendi muita coisa lá e tal, mas o que prevalece? Olha, você precisa ter uma interdisciplinariedade que o advogado do passado ele não tinha preocupação de ter, né? Então, hoje você precisa adquirir conhecimento em áreas não pensadas anteriormente. A minha opção ali era por entender de tecnologia, porque quem faz contrato? Advogado. Mas quem faz smart contract? Quem faz smart contract é programador. Então, o advogado não está ali mais? Quem vai fazer contrato a partir de agora é um programador? Não, peraí, eu sou advogado, eu quero ver como é que isso aí funciona. Deixa eu ver se é coisa para mim mesmo, deixa eu ver se é coisa para deixar para eles. E aí, a gente tem que ter essa cabeça aberta para estudar além do direito. O profissional do direito hoje, ele tem que ter essa interdisciplinariedade. Ele tem que entender, além da tecnologia, que em todas as carreiras você precisa entender mesmo, do objeto do cliente dele. Então, se você é um advogado de família, por exemplo, você precisa saber muito de psicologia, porque você está pegando a pessoa ali na fase mais sensível dela, né? Se você é um advogado penal, você tem ali certos conhecimentos que vão além do direito que você precisa ter para você poder administrar aquela situação de uma pessoa presa na família. Hoje, a concepção que eu tenho do advogado do futuro, do advogado do presente, do advogado do futuro, é esse advogado. É um advogado que ele, hoje, tem que falar de forma muito mais clara. Multidisciplinar, né? Multidisciplinar e que se faça entender. Porque as pessoas têm o conhecimento na mão. Então, o que sustentou o advogado sempre foi a exclusividade do conhecimento, mas o conhecimento hoje está em todo lugar. Hoje, se você não quiser consultar um advogado, você pergunta o chat GPT e ele vai te dar uma resposta e a pessoa eventualmente vai ficar satisfeita com aquilo ali, né? Porque tem muita qualidade. Eu, como advogado, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu tenho que saber usar a ferramenta, eu tenho que saber onde que o meu cliente está procurando aquilo ali, como é que usa aquela ferramenta, quais são as fragilidades daquela ferramenta e quais são os pontos fortes daquela ferramenta que pode contribuir para que eu seja alguém com conhecimento e com a ferramenta. Sensacional. Podendo fazer uma coisa muito melhor, né? De muito mais. Então, o que eu... Muitas palmas hoje, hein? Muitas palmas. Eu já sabia que muita coisa estava mudando, né? Mas não nesse nível que você está me trazendo. E isso é muito importante para quem está nos assistindo e que hoje ainda é estudante de direito, quer se inspirar, quer fazer uma carreira de sucesso, que até mesmo os professores, né, acadêmicos ainda não percebem isso, porque eles, às vezes, nem todos atuam no mercado. Então, eu falo que a gente tem que ter vários mestres na vida. A gente tem que ter os nossos mestres dentro da universidade, na pós, e também aqueles que a gente possa se inspirar como exemplo. E você é uma mulher inspiradora. Obrigada, pai. Obrigada a você. Sensacional. A Valesca é uma pessoa muito abundante. Provavelmente a pessoa mais abundante que eu conheço. Então é muito legal, porque às vezes você sai de um ambiente que todo mundo pensa... Na caixa? Na caixa e sempre numa escassez. Ela é muito abundante. Então,
essas mudanças que ela fez ao longo da vida, isso é mudança de gente abundante, porque se ela pensasse com a cabeça da escassez, ela não conseguiria ter feito. Ela teria parado. Ela fala assim, acho que não vai dar certo, eu vou passar um perrengue ali, financeiro, talvez. Mas não, sempre pensou que daria certo, acreditou nela e foi. E deu certo, está dando certo e não tem dúvida. O que ela escolher fazer no futuro vai dar certo, vai dar mais certo. A gente não tem que ter medo de arriscar e nem mesmo medo de trocar de profissão, porque hoje já está comprovado que você pode trocar 2, 3, 4 vezes durante uma vida de profissão. Até porque antes não eram tantas as opções que nós tínhamos, né? E hoje tem uma infinidade de escolhas. Então, às vezes, as pessoas se cobram muito por causa da família, porque já pagou, já gastou dinheiro naquela faculdade, então eu vou ser isso. Eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, eu vou ser advogado, porque meu pai ou porque minha família é. Então, acho que o mais importante é a gente entender que, independente das escolhas dos seus pais, mesmo eles tendo muito sucesso com empreendedorismo ou também na vida pública, como foi o caso dos seus pais, você é uma pessoa, um indivíduo único. E descobrir essa escolha que vai fazer você feliz e não viver a escolha do outro, como você teve coragem lá atrás, né, de fazer, é o que vai fazer a sua felicidade, garantir a sua felicidade nos próximos anos, com 50, com 60. E é difícil a gente fazer isso, não é fácil. E é o que eu disse antes. Se você é bom em uma coisa que você odeia, imagina se fizer uma coisa que você ama. Você ama. Mas acho que a virada de chave é justamente isso, quando a gente entende que a gente nunca, depois de ter vivido qualquer coisa em qualquer área, de ter criado repertório em qualquer área, você nunca vai começar do zero. Você vai sempre começar de onde você parou. Você vai sempre trazer a sua história com você, você vai sempre trazer o seu conhecimento com você. Então, a carreira pode ser outra, as opções podem ser daquelas que você não tinha imaginado anteriormente, mas tudo que você fez está com você. Você não está começando do zero, né? Então, quando a gente compreende isso, é muito libertador. A gente realmente começa a assumir muito mais desafios, porque a gente sabe que a gente está sempre... Alguma coisa a gente está trazendo com a gente, né? O medo poxa, eu vou começar uma carreira que eu não sei nada. Não, peraí, você pode não saber nada da parte técnica, mas a sua história de vida, a sua bagagem, o seu repertório, que seja... eu era músico, eu estou com um advogado trabalhando comigo agora, que ele tem a minha idade, ele já fez 39, e ele foi músico, baterista, e formou tem 3 anos. E em Direito. Resolveu pivotar a carreira e está lá, dando a cara a tapa para poder iniciar na carreira jurídica. E ele sai, às vezes, com umas soluções, no caso, que ele, com certeza, só conseguiu pensar naquilo porque ele tem a história dele na música, né? Então, a música criou um repertório para ele para poder dar saída para determinadas situações que eu, que estava ali presa no direito, não consegui ver. Eu não estava no mundo que ele estava para poder ver essa resposta agora, para poder dar o olhar a percepção é outra. Então é isso, por mais que você pivote 180 graus, você vai começar com a bagagem que você tem. A vivência. Muitas palmas. Nunca apertei tanto esse botão aqui. As mulheres são demais. Demais, merecem palmas. Merecem muitas palmas. Mulheres vencedoras, e olha, que bom te ouvir. Espero que você tenha gostado, porque eu tenho certeza que quem te ouvir vai se inspirar muito, muito, muito mesmo em você. Obrigada, Tássia. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Cheguei aqui meio sem saber se eu tinha alguma coisa para contar, mas mais uma vez, tá vendo? A gente se surpreende. A gente se surpreende até com a nossa própria história, né? Sabe, quando eu contei para a Tássia que eu queria fazer, e ela se empolgou e ela adorou, eu falei assim, seria muito bom se eu trouxesse ela, porque eu sei que toda a conversa com ela é diferente, a conversa é especial. Então, quando você falou no caminho, não sei, vamos falar o quê, não sei o quê, assim, relaxa, a conversa é diferente. Vai fluir. Eu sabia que ia, entendeu? Eu sabia que ia em algum outro caminho, não tinha dúvidas. Esse é o nosso objetivo, trazer histórias reais de vida, de experiência, né, de pessoas que trilharam um caminho e têm uma liderança que foi exercida durante a sua história, para que a gente possa, através dessa liderança, que ela nasce com a paixão, com a vontade de realizar, que ela possa inspirar outras pessoas. Então, de uma forma leve, legal, assim,
que é o entretenimento. Então, as pessoas que estão nos assistindo, que fiquem muito, muito, muito gratas com a sua história, porque ela, de alguma forma, vai lembrar, em algum momento da vida dela, do que você falou aqui hoje. E isso é uma verdadeira liderança. É você trazer para o outro a oportunidade de compartilhar a sua história sem medo, sem erro, sem acerto, sem julgamento, simplesmente sendo aquilo que você é. E isso me deixa muito, muito feliz. Muito obrigada. E muito obrigada também a você de achar que é tão bom assim conversar comigo. Eu estou sempre aprendendo com vocês. Estou sempre aprendendo e estou me esforçando também para manter essa conversa boa. E eu também aprendendo com todos vocês e com cada convidado que tem vindo aqui. Vai ser sensacional o que a gente está fazendo. Já é sucesso. Obrigado por ter vindo, Fico Valesca. Aqui do meu lado, torcendo e já com a certeza, né, de que não tem como dar errado. Muito bom, muito, muito bom. Criar legados aí. Vamos para cima. E hoje, mais um dia de liderança e entretenimento. Hoje com Valesca Camargos, Julinho Alves e Tárcia Gonzalez. E vamos lá, vamos para a próxima. Essa é uma mulher de sucesso. Essa é uma mulher de sucesso, vitoriosa e verdadeira líder. E você se inspire nela.